boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero ministrar a todos vocês a respeito do capítulo 4 de 2 Coríntios, qual escreveu o nosso apóstolo Paulo. Por que eu digo nosso? Porque ele é o meu apóstolo e ele é o seu apóstolo, ele é apóstolo dos gentios. E por 3 vezes ele disse em Timóteo e em Romanos, capítulo 1 e o capítulo 16, que por causa do meu evangelho, Jesus Cristo há de julgar todos os homens. Através das cartas de Paulo, que eu e você, que somos gentios, somos de outros povos, de outras nações, seremos julgados por ele. Acorda você por meio do evangelho. Que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Você puder se inscrever no meu canal. O nome do meu canal no YouTube é Laerte Ribeiro dos Santos. Se você puder dar um like lá, dá um like, se for possível. Eu não estou obrigando e não quero ninguém faça não do obrigado. Que Deus te abençoe. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 1. Pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que me foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, com malícia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à sua consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, o que o apóstolo aqui estava nos ensinando? Ele falando sobre o ministério que Deus passou para ele. O ministério de Paulo ele é tão importante, tão glorioso, que eu vou falar para você que Paulo, ele não era trilionário, ele não era um milionário excêntrico, como nós vemos hoje. Hoje você vê muito bispo, apóstolo, podre de rico, tem um monte de riquezas, mas não passou os 3 continentes a qual o apóstolo São Paulo passou. O apóstolo São Paulo passou pela Ásia, continente asiático. O apóstolo São Paulo passou pela Europa, continente europeu. O apóstolo São Paulo passou pelos vários continentes, 3 continentes desse mundo. A África. Acorda você, meu filho, por meio do evangelho. O que te vale tantos bilhões, tantos milhões, e você não ganhar Cristo para essas pessoas? Você só quer ganhar o dinheiro dessas pessoas. Deus, ele não quer dinheiro. Deus não é ganancioso. Pode ver que nos céus, por que Deus não precisa de dinheiro? Nos céus, as ruas são de ouro, os muros são de jaspes, de pedras preciosíssimas, valiosíssimas aqui, que com uma pedra só você compra uma cidade. A praça aonde nós iremos morar é de ouro puro. Diz que é como um vidro transparente. Você vai ver você do lado de lá. Acorda você, meu filho, por meio do evangelho. Deus não precisa desse dinheiro miserável que você tem. Então veja bem que o apóstolo São Paulo está nos explicando, e eu vou dizer para você ainda. Esse meu apóstolo, que eu digo que é o meu apóstolo, se ele não é seu apóstolo, o problema é seu. Mas ele é o meu apóstolo, porque ele vai julgar a mim e a você no dia do tribunal de Cristo. Acorda você por meio do evangelho. Por isso que ele escreveu 13 cartas, para expressar para mim e para você a grande confiança que Deus deu a este homem, que a escritura sagrada nos diz no Atos dos Apóstolos, que este homem foi preso por 3 anos em Roma. Os romanos prenderam ele por 3 anos em uma casa separada. Por que eles prenderam ele numa casa, irmão? Porque é chamado prisão domiciliar. Não tinha aquele colete que põe nas pernas. Não tinha. Só que ele não poderia sair da casa. E os irmãos visitavam ele na casa dele. E era o dinheiro a qual ele pagava o aluguel com a ajuda dos irmãos. Os irmãos mandavam despesa para eles, para ele. Acorda você, meu filho, por meio do evangelho. O apóstolo São Paulo não morreu bilionário, trilionário, igual essas pessoas que estão aí, tem apartamento de 30 milhões de dólares. E não é um só, não é vários. Em Miami, em Manhattan. Acorda você, meu filho, por meio do evangelho. O evangelho é libertação para o nosso entendimento
e não para a nossa riqueza, não para o nosso lucro de ganância e corrupção. Então veja bem que o apóstolo falou assim, olha, pois rejeitamos, ou seja, você suporta as coisas que por vergonha se ocultam. São pessoas que roubam dinheiro, eles estão só pedindo dinheiro. Você entra na igreja e ele pediu dízimo. Você entra às 6 horas da manhã e está pedindo dízimo. Você entra às 7 horas da manhã e está pedindo dízimo. Você entra às 9 horas da manhã e está pedindo dízimo. Você entra ao meio-dia e está pedindo dízimo. Você entra às 3 da tarde e está pedindo dízimo. Você entra às 6 da tarde e está pedindo dízimo. E às 7:30 da noite, dízimo. É só fala da terceira coisa que Deus pediu, que é o dízimo. Do primeiro e segundo dízimo nunca fala, porque é vergonhoso para eles. Não andando com astúcia, com malícias, como essas pessoas estão andando com malícias. Ele já pensa em você, já pensa em quanto você ganha, quanto que você vai dar de dízimo, quanto que você vai dar de oferta. Eles estão pensando muito no dízimo, estão pensando mais na oferta que você vai dar. De 1 milhão, 3 milhões, e você pega e entrega para eles. Você está enriquecendo uma outra pessoa. E preste atenção, como que você está enriquecendo a outra pessoa? Vamos supor que você passa por uma crise financeira aí, que nem está acontecendo nessa pandemia no planeta inteiro. No Brasil, vou falar só no Brasil. Quantas pessoas não estão sendo despejadas da sua casa? Quantas pessoas não estão passando fome? Agora eu te pergunto para você, que adiantou você entregar o dízimo para essa pessoa e ele, nesta hora, não pode te ajudar? Ele dá um pacote de bolacha e um refrigerante, um suco que tem lá. Acorda você, minha filha, para o meio do Evangelho. O Evangelho não é pobreza, não é miséria. O Evangelho é de abundância. As pessoas ajudam pessoas com abundância. Você está no Evangelho errado. Você é uma pessoa falsa no meio do Evangelho. Você vai lá, entrega uma cestinha, pega, eles dissolvem o pacote de 5 de arroz e põe 1 quilinho em cada sacolinha e te entrega. Isso é espírito de miséria. É de miséria esse espírito que tem nessas pessoas. Porque eles ganham milhões e milhões. Eles podem dar uma cesta básica completa para você. Mas na hora que você precisa, eles fazem assim, tá precisando, pessoal. Aí vocês pegam, ainda dá ainda. Ainda vocês pegam e ainda dá. Acorda vocês para o meio do Evangelho. O Evangelho não é vergonha. O Evangelho não faz as pessoas passar vergonha, pedindo uma miserinha daquilo ali para eles, que não dá para uma semana. Não dá nem para um dia, se for brincar. É esse o Evangelho que você está pregando? Você ganha trilhões de reais, de dólares, de euros. E na hora de ajudar, você volta para trás. Canalha no meio do Evangelho. Você faz aquele templo chique. As lâmpadas são caríssimas. É imensa a tua igreja. Mas para ajudar o próximo, não ajuda. Você é um canalha no meio do Evangelho. Você é um joio no meio do trigo. Acorda para a salvação, camarada. Apesar que o joio não vai entrar mesmo. Porque sabe o que está faltando no joio? O azeite. A Escritura fala sobre 10 virgens, ou seja, 10 mulheres que não tiveram sexo com homens. O que está falando ali? São 10 igrejas que não se corrompem com o mal. Só que 5 tinham azeites na sua botija, ou seja, no seu corpo, que é o Espírito Santo da verdade, que faz nós vermos o que essas pessoas estão fazendo com o próximo. Tem bilhões no banco. Tem mais de 10 contas no banco. Mas na hora de ajudar o próximo, fala que você não tem fé. Fala que você é um covarde. Porque ele não pode ajudar pessoas. Ele só quer ajuda. Eles são o sanguessuga, que a Escritura diz no livro de Provérbios. Dá. Acorda você, minha filha, meu filho, para o meio do Evangelho. O Evangelho não é pedir as coisas para você. Você tem que ofertar para Deus. O primeiro e o segundo dízimo. Esse segundo dízimo que eles estão pedindo alimento lá para você entregar alimento, porque para entregar para as pessoas, eles já receberam. Porque a Escritura diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Não está tendo mantimento lá?
Você não está dando o teu dízimo? Então tem muito mantimento lá. São eles que têm que dar, mas eles não estão dando. Chegou uma pessoa na porta da tua casa, bate palma, e você não entrega nada para aquela pessoa. Você é a igreja verdadeira, não é aquela igreja de pedra que você serve lá não. Aquela chamada igreja de pedra que o Senhor Jesus disse para Pedro, Tiago e João: não ficará pedra sobre pedra. O Senhor, mas esse templo demorou 490 anos para ser feito. Ele disse assim: mas não restará pedra sobre pedra, porque ele é feito de pedra. Deus não leva pedra, Deus vai levar eu e você. E você, está preparada para ir? Você está dividindo as coisas com o teu próximo, ou com teus filhos, ou com teus parentes? Você está tentando pelo menos fazer isso? Nem que seja um pouco. Você é uma vergonha para o meio do evangelho. Você é um joio no meio do trigo. Acorda, porque o joio parece com o trigo. Presta atenção que eles crescem juntos iguais. Só que você não pode arrancar o joio, senão você desfaz o trigo. Você perde o trigo. E Jesus disse para os discípulos dele: não tirais o joio antes de que tirar o trigo junto. Porque você tem que tirar os dois juntos. Ali você separa o trigo do joio. Você tem que arrancar os dois. Aí você arranca o joio e joga fora. E é queimado e lançado no fogo, diz o Senhor, que o machado está à raiz das árvores e será lançado no fogo, diz no livro de São Mateus e São Lucas. O joio será lançado no fogo, junto com o adversário das nossas almas, que é chamado diabo e Satanás, demônio e príncipe das trevas. Não existe outro nome dele. Deus já deu o nome para ele. É você que está sendo enganado pelo adversário. O adversário se manifesta lá e fala: eu sou Lúcifer, eu sou Lúcifer. É lógico que ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira, meu filho. Acorda você para o meio do evangelho. Acorda você para a leitura do evangelho. Você lê as escrituras. Ele é mentiroso, ele vai te mentir. Eu sou o cabeça, eu estou aqui. Eu sou o cabeça. Você está perguntando, eu acho que ele vai falar que ele é o cabeça. Ou ele não é o pai da mentira? Não andando com astúcia, com malícias, nem falsificando a palavra de Deus. Tem muitas pessoas falsificando a palavra de Deus para enriquecer nas suas costas, no meio da sua empresa, no meio dos seus negócios, ele ficar bilionário. E você está enriquecendo, é uma pessoa só, é uma família só que você está enriquecendo. As outras você esqueceu dela. Você pensa que Deus não irá cobrar de você também, meu filho, minha filha? Você está enriquecendo uma só pessoa, uma só família. E está esquecendo das outras famílias da terra que estão juntas com você nesse mesmo lugar. Está passando necessidades, está sendo despejada da casa, não sabe onde morar. Talvez vai morar debaixo da ponte, numa favela, ou sei lá onde que vai morar, junto com os parentes. Você está ajudando essas pessoas? Você tem pelo menos problemas? Você tem também pensamentos na sua cabeça a favor dessas pessoas? De todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Você nunca conheceu a verdade, porque você está fazendo errado. Você só dá dinheiro a essas pessoas, está enriquecendo uma família só, e as outras pessoas você está esquecendo. Deus diz naquele dia, diz que o grande dia do juízo final, que vai chegar. Só você morrer para você ver quanto tempo como passa rápido esse tempo. Porque a Bíblia diz que o apóstolo São Pedro diz assim, que um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos como um dia só. Acorda você para o meio do evangelho. Se você fechar os teus olhos agora, o milênio já chega e você tem que vir aqui para fazer o juízo final. Você vai estar sendo julgado por Deus, por todas as obras que você não fez, os trabalhos que você não fez, as suas ações aqui são suas e não da igreja de pedra, a qual você entregou toda a sua riqueza para eles. Aí chega alguém na porta da tua casa, bate palma e você não tem nada para oferecer. Vai na minha igreja lá, essa igreja é a rua tal, tal, tal. Ele chega lá, ele é decepcionado, porque ele pediu para a igreja verdadeira, você mandou ele na igreja falsa. De todo homem na presença de Deus, olha só, não falsificando a palavra.
É uma igreja falsa. Ela não ajuda pessoas. Ela só ajuda pessoas que é da congregação dela. E olha lá ainda. Eu fui numa igreja muito forte aqui no Brasil. E eu sempre entregava o dízimo da minha cesta básica. Arroz do Camil, feijão Camil também. Tudo de primeira linha eu entregava. O óleo era um óleo liso, eu entregava sempre o melhor. Mas chegou uma época que eu passei uma dificuldade muito grande, porque nós somos provados por Deus a todos os instantes. Chegou uma hora, o pastor chegou na minha casa e falou assim: ó, irmão, se o irmão aceitar, tem uns feijão lá, tem uns bichinhos. O irmão põe ele no sol, sai tudo. Eu ofereci o melhor para essa igreja de pedra. Eu ofereci o melhor para essa igreja de pedra. E ela ofereceu o quê? O pior para mim. Eu tinha meus filhos, tinha minha esposa. Eles ofereceram feijão com bicho dentro. Acorda você, meu filho, para o meio do evangelho. Nessa hora você pode ser provado, porque Deus ele prova qualquer pessoa, e qualquer que seja a pessoa. Deus provou o Jó. Não vai provar você não, bonitona, bonitão. Pela manifestação da verdade. Você sabe o que é verdade? É o cinto da verdade. É uma atitude divina que Deus nos emprestou. E vocês só vivem mentindo. Nem pegar emprestado você tem coragem de pegar. Porque você é um falsário. Não tem coragem de falar a verdade. Igual um pastor lá, ele tem um comércio. Aqui em São José do Rio Preto, ele tem um comércio. Tem cartão de crédito, tem um carro zero. É um carro importado o carro dele. Tem vários carros, tudo luxuoso, que é chamado de... Aqueles carros que eles faz ostentação nos carros, faz aqueles carros ficar tudo chique. E ele dentro da igreja, ele sendo pastor dessa igreja, eu estava nesse lugar, eu saí desse lugar. Ele chegou no culto de doutrina e falou assim: eu não tenho dinheiro para dar um presente para minha esposa. Uma pessoa ofereceu o cartão para mim comprar. Eu falei assim: eu não vou ter como pagar esse cartão seu. É um canalha no meio do evangelho, é um mentiroso no meio do evangelho. Você está servindo o espírito da mentira ao Satanás, amado. Acorda você, pastor, para o meio do evangelho. Castor você é. Aqui em São José do Rio Preto existem pessoas dessa qualidade. Era uma pessoa drogada, usava drogas, vendia droga com as pessoas, comprava drogas. Aí se converteu ao evangelho. Você acha que o evangelho é igual lá no crime, camarada? O evangelho é verdade, é verdade, ele é justiça. E o que é justiça? Verdade, camarada. Você tem que falar só a verdade, é justiça. Misericórdia, é justiça. Amor, é justiça. As vossas justiças que são emprestadas de Deus para que Deus abra os portões celestiais e nós entramos. Diz que havia 5 virgens, 5 imprudentes, que sejam 5 loucas, e 5 prudentes, muito bem, que sabia se defender. Estava com os azeites na botija. E disse que disse assim: aí vem o esposo. E elas perguntaram assim: emprestai do vosso azeite. Elas não puderam se emprestar o azeite, porque esse azeite não tem como você emprestar ele naquela hora. Se você fez misericórdia aqui, você vai receber aquela misericórdia de volta de Deus, não é aqui na terra não. Se você deu amor para aquela pessoa, você vai receber aqui na terra esse amor. Não, é Deus que vai te mostrar o amor dele para com você. Porque você, na hora que você viu aquela pessoa apurada, destruída, você abraçou, você conversou com aquela pessoa, deu conselhos interessantíssimos para aquela pessoa. Diz que Deus vai te pagar com galardões na sua coroa, que é a coroa da justiça. É um capacete que você tem para que o adversário não atinja o seu cérebro, não atinja a sua mente, os seus sentimentos, que é o seu coração. Como que elas iam emprestar se não pode emprestar? Se o que elas tinham recebido era emprestado de Deus, e elas souberam usar. Como, filho? Que eu vou emprestar uma atitude que já é emprestada minha, e ele emprestou para você também, mas você não soube, não quis usar, não quis. Não é que você não soube usar, você não quis usar. Você não fez hospitalidade, você não soube receber pessoas, você não foi corajoso, você não sabe recepcionar pessoas, você não sabe tratar as pessoas, você trata elas mal.
Chega na tua casa, você trata elas mal. Isso é recepção, minha filha. Você nunca deu uma coberta, nunca deu uma toalha para a pessoa tomar um banho. Nunca deixou uma pessoa dormir na tua casa, seja parente seu. Estou falando bandido da rua. Estou falando pessoas, parentes seus. É o teu próximo. Acorda, meu filho, por meio do Evangelho. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para que os que se perdem, está encoberto. Para você está encoberto ainda os que se perdem. Você não foi acordado pelo meio do Evangelho ainda? Que é as nossas atitudes que levam nós para o céu. E Deus, o Pai, disse assim, no capítulo 10 de João: a este o porteiro abre. E quem é esse porteiro? O Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Você drogado, você traficante, você prostituta, você homossexual, você lésbica, você senhor e senhora que se acha o tal. Esse Espírito de Deus está vigiando a tua vida 24 horas por dia. E também o adversário. Preste atenção que Deus disse para Jó. Deus disse para o adversário: tens observado o meu servo Jó? Não é só Deus que observa não, filha. O adversário também está te observando. Está olhando cada sentido, cada passo teu, cada pensamento seu, cada atitude da sua palavra. Teus pensamentos ele não vê, ele não ouve. Mas Deus ouve e sabe. E quando você vai soltar na boca, ele já sabe que você vai soltar aquela palavra difícil. Palavra complicada, é para te destruir. Nos quais o Deus, em letra minúscula, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Você é uma pessoa incrédula. Você é uma pessoa incrédulo. Porque ele cegou o teu entendimento, ele cegou os teus ouvidos para que você não ouça a palavra da verdade e acorde para o meio do Evangelho, e você será um louco, você será um imprudente no dia do juízo final. Ele vai chamar todas essas pessoas, você vai ficar para trás. E aí? Para que não se resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou o teu entendimento, incrédulo, perverso, depravado, depravada. Você que vive fazendo danças, você faz dança com a bunda. Você fica fazendo gestos obscenos, depressivos, que só causa depressão na sua mente. Você não tenha o capacete da salvação. Se liberte em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Esse corpo meu é emprestado para mim adorar a Deus no meu corpo, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. E qual é essa atitude que você está fazendo? Acorda para o Evangelho. O Evangelho é luz para a libertação do nosso entendimento. Terminou o meu tempo aqui. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo, porque ele é o salvador do mundo, de todas as pessoas que estão presas nessas denominações que são igrejas de pedras. Você ouve o que o teu pastor diz lá, que o teu bispo fala, que o teu apóstolo fala agora. Está surgindo um monte de apóstolo agora. Acho que vai surgir mais de 12 apóstolos. Só teve 12. E os 12 vão julgar as 12 tribos de Israel, os 12 estados de Israel. Você vai julgar que estado? Acorda você, meu filho, para o meio do Evangelho. Acorda você, meu filho, para o meio do Evangelho. Não existe apóstolo mais, são só pastores. E o pastor ele tem que apacentar e não matar, não chamar de ser de castor, que ele derruba as árvores. Ele tem que apacentar as ovelhas, ele tem que orientá-las a elas. Acorda para o Evangelho, que Cristo Jesus te liberte agora. Os teus pensamentos, o teu entendimento, os teus ouvidos sejam destapados agora. Os teus olhos espirituais sejam arrancados. Tudo que está impedido, os teus olhos vejam que o Evangelho é lindo, que o Evangelho é precioso, que o Evangelho é luz para as nossas vidas, para nós vivermos nessa terra. E são as atitudes divinas. Esta é o primeiro dízimo, é as roupas espirituais e também as nossas revestimento espiritual que nos faz vencer os atributos do adversário, que é egoísmo, que é orgulho, que é inveja,